Encarar a verdade sobre si mesmo é uma das coisas mais dolorosas pelas quais podemos passar. Porque nós amamos viver neste mundo de fantasia, onde tem algo de errado com todo mundo, mas, cara, não há nada de errado comigo. Obrigada por estar comigo mais uma vez no Desfrutando a Vida Diária. Eu comecei a falar ontem sobre o problema da ofensa e como isto é uma ferramenta que Satanás usa para tentar nos desencarrilhar e tirar o nosso foco de Deus. E há tantas oportunidades para se ficar ofendido. E ontem falamos principalmente sobre as ofensas que acontecem entre as pessoas e como é importante relevar estas coisas. Na verdade, se você estudar a palavra ofensa, na língua grega, ela vem da palavra escandalon, que significa parte da armadilha onde se coloca a isca para atrair a vítima. Então, eu fiz uma analogia de que é como queijo que você coloca na ratoeira, você não vai pegar o rato se você não tiver a isca e a ofensa. Ficar ofendido é a isca que Satanás usa para nos atrair para problemas maiores, sabe? As pessoas não são a única coisa com as quais temos problemas quando se trata de ofensa. Essa talvez seja a maior e talvez a mais frequente. Uma das coisas com as quais as pessoas ficam facilmente ofendidas, às vezes, é a verdade. Jesus veio declarando a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, precisamos aprender seus caminhos e segui-los. Precisamos aprender que Ele é a verdade, que tudo o que Ele diz em Sua palavra é verdade. E nós precisamos receber isso com um espírito de mansidão e humildade, e Ele nos dará uma ótima vida. Não só uma vida qualquer, mas eu quero dizer, a vida como Deus a tem. Acho que nenhum de nós entende o quão feliz o Senhor realmente quer que nós sejamos, e o quão pacíficos Ele quer que sejamos, e o quanto Ele quer que nós andemos em amor. E eu não sei sobre você, mas eu estou tão cansada de pessoas tão sensíveis que ficam tão facilmente ofendidas. E muitas pessoas estão com tanta raiva e parece que todo mundo lá fora tem uma agenda, algo pelo qual elas querem brigar. Bem, não posso obrigá-las a fazer tudo o que eu gostaria, mas não vou me permitir cair nisso. Eu quero manter a minha paz. Agora, a maioria de vocês, se eu dissesse a você, há alguma área em sua vida onde você precisa mudar? Esperançosamente, você diria sim. Mas pode haver pessoas que se acham tão perfeitas que pensam que não precisam mudar, mas eu acho que a maioria de nós iria dizer que sim, sabe? Eu poderia me sair melhor nisso ou naquilo outro, e Deus quer nos ajudar a melhorar, melhorar e melhorar o tempo todo, e o nosso objetivo como cristãos é ser como Jesus é, e continuarmos aprendendo sobre Ele, observando como Ele fez as coisas na palavra, para que possamos seguir seu exemplo e sermos cada vez mais como Ele é, e queremos que isso glorifique a Ele, mas também que o mundo possa ver Jesus através de nós. Eles não verão Jesus através de mim só porque vou à igreja, mas eles precisam ver Jesus através do meu comportamento. Como eu trato as pessoas e como me comporto. E o quão rápido sou disposta a perdoar é uma das formas de mostrar Jesus através de mim. Porque Deus sempre perdoa. Sua misericórdia se renova a cada dia. Ele nunca fica sem perdão, Ele nunca fica sem misericórdia. Muitas pessoas, no entanto, ficam ofendidas com a verdade. E Jesus é a verdade, mas muitas pessoas se ofendem com a verdade. João 8, 31 e 32 diz assim: para os judeus que creram nele, Jesus disse assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês serão meus discípulos. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai deixar vocês livres. Bem, não é só ouvir a verdade que vai deixar você livre, é aplicar a verdade à sua vida que vai te deixar livre. Mas
Eu quero fazer uma declaração, não quero que perca isso. Não é a verdade sobre alguém que vai libertar você. É a verdade sobre você que te liberta. É a verdade sobre mim que me liberta. Nós estamos sempre pensando sobre o que a outra pessoa precisa fazer para mudar. E isso é muito inútil porque pessoas não conseguem mudar pessoas, só Deus pode mudá-las. E, na maioria das vezes, duas pessoas se casam e são diferentes uma da outra, e de alguma forma são atraídas por causa de suas diferenças, mas assim que se casam querem mudar uma a outra. E então a batalha começa. Bem, pessoas não conseguem mudar pessoas, e quanto mais você tenta fazer alguém ser o que você quer que seja, mais você afasta essa pessoa de você. Agora, obviamente, tem coisas que precisamos sentar e conversar. Olha, você não está me agradando, isso me machuca, e eu agradeceria se você parasse com isso, ou seja lá o que for, mas você não pode mudar o eu básico de uma pessoa. Quem ela é, o seu temperamento. Só Deus pode fazer isso. Mas se nós orarmos pelas outras pessoas e deixarmos Deus trabalhar conosco, então Deus pode fazer a obra, Ele pode mudar a nós e as outras pessoas. Não nos importamos de ouvir a verdade sobre uma outra pessoa? Adoramos falar a verdade para outras pessoas sobre elas? Mas muitas vezes ficamos ofendidos com a verdade sobre nós mesmos. Bem, adivinha? Jesus chamou a si mesmo de a verdade. Sua palavra é a verdade. E quando ele foi levado aos céus para sentar-se à mão direita do Pai e esperar até que os seus inimigos fossem feitos estrados de seus pés, ele não nos deixou sozinhos, ele nos enviou outro Consolador, ele enviou o Espírito Santo, que é chamado de Espírito Santo porque ele é santo, não devemos esquecer disso. E ele não veio só para estar conosco, mas ele veio para estar em nós. Se você é cristão, se você é um crente em Cristo Jesus, você é a casa de Deus, ele mora em você. O Espírito Santo se comprometeu a nunca te deixar nem te abandonar. Ele traz a presença de Jesus para a sua vida. E assim, é incrível os lugares onde nós o levamos, as coisas que ele tem que suportar e como sua santidade pode ser ofendida por algumas coisas que fazemos, e ainda assim ele nunca nos deixa. Ele disse, eu nunca te abandonarei. Ele está empenhado em trabalhar conosco, sabe? Fazer funcionar em nós e através de nós todas as coisas que Jesus fez por nós. Por exemplo, peguemos a santificação, que significa santidade. A Bíblia diz que fomos santificados, que somos justificados e santificados. Então, eu posso dizer, eu sou santa. Em Cristo eu sou santa. No entanto, essa santidade não se manifesta totalmente na minha vida ainda. Mas o Espírito Santo, ele é o agente da santificação. Ele é aquele que faz funcionar em mim tudo aquilo que Jesus fez por mim. Veja, há muitas coisas que Jesus comprou para nós legalmente com seu sangue, que nos pertencem, mas ainda assim elas não são nossas por experiência, porque nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe conosco para torná-las realidade. Por exemplo, quando o Espírito Santo vem viver em nós, o fruto do Espírito vem junto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, humildade, domínio próprio. Mas isso vem como sementes. Bem, eu não sei sobre você, mas eu tenho um pequeno problema com a paciência. E o Espírito Santo continua trabalhando comigo, ajudando a desenvolver isso em mim. Então, o papel do Espírito Santo, ele é tão maravilhoso e surpreendentemente importante para nós, porque ele está conosco a cada segundo, trabalhando conosco, tentando nos ensinar a verdade e assim então nos guiar a toda a verdade. João 16:13. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele te guiará a toda a verdade. Ele não falará por conta própria, ele falará o que houve e ele dirá o que ainda virá.
Eu me lembro claramente de quando o Espírito Santo, ele começou a tentar me guiar a verdade sobre mim mesma e sobre o meu comportamento. Não é somente sobre a verdade da palavra, que Deus quer que saibamos, mas Ele quer que nós também apliquemos essa palavra à nossa vida e não conseguiremos chegar onde precisamos se não encararmos onde estamos. Acho que esta é uma declaração importante. Gostaria que todos pensassem nisso por um minuto, sabe? Nós não podemos chegar onde nós queremos chegar, que é ser como Cristo, se não encararmos onde estamos. E nós não temos que encarar isso debaixo de condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas o Espírito Santo é aquele que nos convence das coisas que não estão como deveriam estar em nossas vidas. Eu recebo uma convicção, Joyce, você não deve agir assim. Joyce, sua atitude está ruim nesta situação. Bem, eu realmente preciso ser grata por isso, porque, graças a Deus, por causa do Espírito Santo na minha vida, não tenho mais que viver na escuridão, na ignorância, saindo por aí maltratando as pessoas sem nem saber o que estou fazendo, porque o Espírito Santo vai me dizer, você não deve fazer assim? Bem, eu tenho duas escolhas. Eu posso receber isso com gratidão e pedir a Ele para ajudar-me, para mudar-me, ou eu posso ficar ofendida com essa verdade. E o que acontece geralmente quando estamos ofendidos? Vamos tomar, por exemplo, alguns dias atrás, um dos meus filhos tenha me corrigido sobre algo que eu fiz, que normalmente não faço e que não deveria ter feito. Se eu fui capaz de dizer, você está absolutamente certa, eu sinto muito, eu vou trabalhar com Deus para não fazer isso mais, mas eu te digo algo, eu venho de um longo caminho. Por quê? Porque há 20, 30 anos atrás eu não aceitaria isso. Eu teria ficado ofendida com isso, eu teria tentado retrucar e eu iria dizer, e daí, você faz a mesma coisa? Veja, nós não estamos recebendo a verdade com humildade. Se no momento em que alguém nos confronta sobre alguma coisa, nós os retrucamos com algo a respeito deles. A Bíblia diz, só o tolo odeia a correção. E eu estou agora talvez começando a chegar ao ponto em que meio que gosto. Eu não estou 100% lá ainda, mas eu enxergo o principal tão claramente, que é como se eu não fosse conseguir mudar se eu não aceitar aquilo. Então eu me lembro de quando o Espírito Santo começou a me guiar a verdade sobre mim e o meu comportamento, sabe? Tenho certeza de que ele já estava tentando há muito tempo antes que eu soubesse, mas temos que querer mudar para entender isso. E foi muito, muito doloroso. Encarar a verdade sobre si mesmo é uma das coisas mais dolorosas pelas quais podemos passar. Porque nós amamos viver neste mundo de fantasia, onde tem algo de errado com todo mundo, mas, cara, não há nada de errado comigo. Não tente me dizer que há algo de errado comigo, porque há muito mais de errado com você do que comigo. E minha carne tentou de todas as formas se esquivar de encarar o que Deus estava tentando me dizer, sabe? E quando você ouvir algumas coisas que ele estava tentando me dizer, entenderá. Algumas das coisas que eu tive que encarar. Você é o problema, Joyce, no seu casamento, não é o Dave. Oh, meu Deus. Você tem problema com orgulho, Joyce. Você é negativa. É difícil de se conviver. Você é egoísta. Ainda bem que Deus não me contou tudo isso de uma vez, sabe? Sente pena de si mesma quando as coisas não são do seu jeito. Você não enfrenta a realidade. Você não enfrenta os problemas reais da sua vida. Você é controladora, é manipuladora, e você precisa liberar sua família e entregá-la nas minhas mãos e tentar parar de mudá-la. Este foi apenas, sabe, um encontro que eu tive com Deus. E eu tinha tantos problemas de comportamento por causa da forma como fui criada. Eu nunca tive um bom exemplo.
A única maneira que eu conhecia de conseguir o que eu queria era permanecendo com raiva até que as pessoas cedessem. Então eu vivia com raiva e toda vez que eu não conseguia as coisas do jeito que eu queria, a minha resposta era fazer beicinho e sentir pena de mim mesma. Oh, graças a Deus pelo quão longe Ele já me trouxe. Ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas graças a Deus não estou onde eu estava. Sempre digo, não estou onde preciso estar, mas graças a Deus não estou onde estava. Estou no meu caminho. Mas eu tive que aprender a encarar a verdade. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Jesus disse, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para ajudá-los. Um que estará com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Que o mundo não pode receber, porque ele não o viu nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Foi o que ele disse aos discípulos, ele estará em vocês. Bem, adivinha? Então ele veio, e se você é cristão, ele está em você. E oro para que depois desta mensagem você tenha uma pequena reunião com o Espírito Santo e diga, Espírito Santo, eu quero que você trabalhe na minha vida, quero conhecer a verdade sobre mim. Eu quero parar de cuidar da vida dos outros e parar de tentar mudar todo mundo. Eu quero que você me faça ser como Jesus. Eu estou começando a ficar animada, eu estou aqui sozinha pregando para todas essas câmeras, mas acho que talvez aí do outro lado você possa estar se contorcendo um pouco e dizendo, quanto tempo ela ainda vai falar, mas é esse tipo de coisa que vai te ajudar a crescer e a amadurecer no seu relacionamento com Deus. João capítulo 15, verso 26. Quando o advogado vier, ou o Consolador, o Espírito Santo é chamado de Consolador, a quem eu lhes enviarei do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele vai testemunhar sobre mim. Bem, sabe, a verdade não é suave e fácil para a nossa carne. Jesus disse aos fariseus a verdade. Ele diz, quer saber? Vocês são um bando de falsos. Leia Mateus 23 se quiser ver o tipo de verdade que Jesus pode dizer às pessoas. Ele diz, vocês dizem a todos o que fazer, mas vocês não fazem nada disso. Vocês dizem a todos o que fazer, mas nem ao menos levantam um dedo para ajudá-los. Então ele os chamou de um bando de sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Uau! Bem... Uma vez ele disse a Pedro, ele o chamou de Satanás, ele disse, Satanás, afasta-te de mim, e ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas ele estava dizendo a Pedro que Satanás estava trabalhando através dele. Jesus tinha dito a Pedro, chegou a hora, eu devo ir para Jerusalém e eu vou sofrer e ser perseguido e... Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, não, Senhor, isso não vai acontecer com você. E Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma ofensa e um obstáculo no meu caminho. Uau, bem, aposto que isso não foi muito bom. Sabe, Pedro acabou sendo um grande apóstolo, mas antes ele tinha um problema com orgulho, sabe? Pedro sempre foi o primeiro a falar e ter algo a dizer sobre todas as coisas. Então Pedro disse a Jesus, ele disse, Jesus, eu nunca te negaria, mas eu morreria por você? Nós podemos pensar muito de nós mesmos porque não enxergamos a verdade. E Jesus disse, Pedro, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Oh, eu nunca faria isso. Jesus disse, mas eu orei por você para que você não esmoreça na fé. Bem, Pedro deveria ter dito assim, por favor, Senhor, ore por mim, por favor, eu sou muito fraco, eu preciso da sua oração. Mas ele disse, não, eu nunca faria isso. Com certeza ele negou a Jesus 3 vezes, sabe? Quando as coisas ficaram difíceis. E então o galo cantou bem e diz que Jesus olhou para Pedro. Uau! Eu não posso nem imaginar como foi esse olhar. Só de pensar nisso já me faz querer desmaiar. Jesus olhou para Pedro e a Bíblia diz, Pedro saiu e chorou amargamente. E o que há de melhor aqui é que logo ele se arrependeu. Isso é tudo o que ele quer de nós. Ele não está tentando nos condenar quando nos mostra algo de errado conosco.
Ele só quer que nos arrependamos. Que digamos, eu concordo com você, Senhor. Eu me arrependo das minhas ações. Eu quero ser como Jesus é. Ajuda-me, ajuda-me. Continue trabalhando em mim. Continue mostrando a verdade até que eu entenda. E sabe, Jesus usa um bom exemplo mostrando João Batista e ele disse: o que vocês saíram para ver no deserto selvagem, uma cana balançada pelo vento? Ele está falando sobre João Batista, que veio antes dele e viveu no deserto e usava roupas de pelo de camelo e comia gafanhotos e mel. E o mais alto que ele podia gritar, ele disse: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Jesus disse: o que vocês saíram para ver, um homem vestido com roupas macias? Eis que aqueles que usam roupas macias estão nas casas dos reis. Bem, o que vocês saíram para ver, um profeta? Sim, eu lhes digo. E um fora do comum, mais iminente, mais notável e mais superior do que qualquer profeta. Este é aquele do qual eu disse: eis que eu envio meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o caminho diante dele. Por que ele está usando essa analogia sobre você saiu para ver um homem com roupas macias? Aqui ele está trazendo a analogia de que o que João tinha a dizer não seria suave nem fácil de ouvir, mas mesmo assim era verdade. E aquilo que Jesus tem a nos dizer nem sempre será suave e fácil. Nós ficamos viciados em conforto, queremos que tudo seja confortável e fácil para nós. E por favor, não diga nada que vá me ofender ou me deixar desconfortável. Sabe, se você consegue ir à igreja semana após semana e nunca se contorcer no seu assento, provavelmente quem você está ouvindo não está dizendo muita coisa. Porque a palavra nos conforta, mas a Bíblia nos diz que ela também nos repreende, nos adverte, nos instiga e nos encoraja. E algumas pessoas só querem ser encorajadas, elas querem ser amadas, que digam como elas são maravilhosas, mas não que lhes digam que seu comportamento é ruim. Nós precisamos querer a verdade, precisamos amar a verdade. Nós não podemos ir para um próximo nível, a menos que encaremos a verdade sobre onde estamos. Por exemplo, Deus pode me dizer: Joyce, você está dando frutos e está ajudando as pessoas, mas posso fazer um trabalho muito maior através de você se você deixar de lado o orgulho e o egoísmo. Bem, este é um sinal para mim de que Deus quer que eu comece a estudar mais sobre orgulho e egoísmo, porque isso, obviamente, é algo que Ele quer fazer em mim, nesse sentido, sabe? Quantas pessoas não conseguem receber, nem mesmo de seu pastor, porque há algo nele que ofende a elas? Por exemplo, os métodos de um ministro podem ofendê-las? Então não conseguem receber dele. As roupas, as joias de uma ministra ou o carro novo que ela comprou podem ofender você e você não consegue receber dela. Quer saber? Sabe, é a ofensa que te impede de receber, não as roupas ou as joias. Sabe, quando saímos e fazemos conferências, muitas vezes faço uma sessão no sábado de manhã e uma no sábado à tarde, e isto gera 4 dias de TV para mim. E então eu troco de roupa entre a sessão da manhã e a sessão da tarde, e houve uma senhora que me escreveu, ela ficou ofendida por eu ter trocado de roupas entre as sessões. Bem, Deus abençoe o seu coração. Acho que ela pensou que eu estava tentando mostrar as minhas muitas roupas, mas eu não queria ter que usar a mesma coisa na TV por 4 dias seguidos. É incrível quantas vezes nós julgamos e criticamos o que nós nem mesmo entendemos, sabe? Então eu estou pedindo para você, junto comigo, que nós cresçamos um pouco e que permitamos que Deus faça o que Ele quer fazer em nós e que paremos de resmungar sobre isso e digamos: Deus, mostre-me a verdade, ensina-me a verdade. Eu quero receber tudo de você e o que você quer me mostrar, mesmo que isso seja difícil para eu ouvir.
Sabe, não temas não significa nunca sentir medo, significa continuar avançando ainda que você sinta medo. E é isso que é coragem. Coragem não é estar livre do sentimento de medo, é enfrentar o medo e seguir em frente, porque Deus está com você. Algumas pessoas têm dias ruins que podem até se transformar em uma vida ruim simplesmente porque elas se tornam pessoas assim tão seguras, sabe? Que a vida se torna super chata. Posso garantir, se você seguir ou se eu seguir a orientação do Espírito Santo e se pararmos de fazer nossos próprios planos, se alguém puder falar isso hoje de verdade, Espírito Santo, trabalhe em mim, eu quero te seguir, sabe? Porque eu realmente quero tudo aquilo que Deus quer para mim, e você vive em mim, e você pode revelar isso para mim. Então, passo a passo, todos queremos este plano de longo prazo para as nossas vidas, o mais rápido possível, e Deus não vai te dar isso. Você vai começar, você pode até ter uma ideia. Quando Deus falou comigo há 40 anos sobre ensinar a palavra, achei que ia cair da cama na manhã seguinte, ter esse enorme ministério mundial, só porque ouvi Deus falar, você vai por todo mundo e vai ensinar a minha palavra bem, sabe? Eu não entendia nada. Eu tive que passar por muitos anos só aprendendo a palavra e tendo algumas experiências, permitindo que Deus me livrasse de todo o lixo na minha vida. Mas que aventura, gente, tem sido com Deus. E não vou dizer que foi tudo fácil, mas estou tão feliz por ter pago o preço e dizer sim a Deus ao invés de não. E Ele guiou-me um passo de cada vez. Veja, você dá um passo, então Deus te dará o próximo passo. Isso pode não ser da noite para o dia. Você pode dar um passo e ficar naquele lugar por muito mais tempo do que você gostaria de ficar. Mas o tempo de Deus é perfeito em nossas vidas. Perfeito em nossas vidas. Não simplesmente exista. Viva a vida. Ellen Keller disse, a vida ou é uma grande aventura, ou então ela não é absolutamente nada. Amém? Creio que Deus quer que nossas vidas sejam empolgantes. Acho que Ele quer que tenhamos grandes surpresas todos os dias. Uma das coisas que oro às vezes é, Deus, surpreenda-me hoje. Quantos gostam de fazer surpresas para os seus filhos? Você ama surpreendê-los. Eu nunca tive um pai de verdade, então eu assumi o meu Pai Celestial como meu pai, e eu gosto de ser surpreendida às vezes, e de surpreender-me. E a aventura significa explorar um território desconhecido, algo que muitas vezes é incomum e empolgante, e talvez até perigoso. Talvez uma experiência ou uma atividade perigosa. Então nós podemos escolher uma vida bem segura e tão chata. E você diz, não sou uma pessoa aventureira. Bem sabe, então não reclame da vida empolgante que os seus amigos têm, mas comece a fazer o seu próprio empolgante, sabe? Posso ver alguns de vocês pensando assim, empolgante? Sabe, eu acordo, vou trabalhar, volto para casa, vou dormir, limpo a casa, acordo, vou trabalhar, dirijo no trânsito, volto para casa, vou dormir, pago as contas. Eu não estou vivendo assim? Não. Ou se eu acho que se eu viver até chegar na casa dos 90 anos, o que já é uma vida longa, eu só tenho mais 12 anos. Isso soa meio assustador às vezes quando você diz isso, mas é melhor vocês ouvirem o que eu tenho a dizer, porque só tenho mais 12 anos para falar com vocês. Amém? Eu estou descarregando tudo o que tenho agora. Na verdade, estou me organizando para falar por um longo tempo depois que eu partir. E eu tenho tudo gravado, eu tenho tudo em livros. E eu espero que os seus netos possam ler os meus livros, eu espero que os seus bisnetos possam lê-los também.
Vamos, faça algo com a sua vida e deixe o legado aqui para as outras pessoas. Vocês da Elevation Worship não esperam que daqui a 75 anos alguém esteja ouvindo as suas músicas e sendo curadas por elas? Amém? Vamos ter grandes sonhos, não vamos só sobreviver. O que você tem feito? Aí estou tentando sobreviver. Seja ousado bastante para ser um aventureiro. Sabe, Pedro, ele foi o único que saiu do barco, mas ele também foi o único que andou sobre as águas. E Pedro tinha muitos problemas. Ele tinha uma boca grande, ele tinha um espírito de orgulho, pensava muito mais de si mesmo do que deveria. Quero dizer, Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: Satanás está trabalhando através de você. Em Mateus 16. Então nós podemos olhar para Pedro e pensar: por que Deus usou alguém assim? Sabe por quê? Acho que foi porque Pedro estava disposto a sair do barco. Quer saber? Quando Deus pega alguém que está disposto a sair e buscar, e a pessoa tem um coração que quer servir a Deus, Deus pode consertar todas as porcarias da sua vida se você simplesmente não viver com medo. Você pode fazer qualquer dia ser melhor. Certamente você pode melhorar sua vida ao fazer um novo compromisso aqui e hoje, de começar a realmente ser guiado pelas direções do Espírito Santo. E quer saber, você não vai acertar 100% das vezes. Eu cometi muitos erros, mas perguntaram a um homem, um grande homem de Deus, perguntaram para ele: como você aprendeu a ouvir de Deus com tanta precisão? E ele disse: cometendo muitos erros. Veja, nós não podemos aprender nada, nós não podemos nos tornar quem Deus quer que nós sejamos, se precisarmos estar seguros o tempo todo e fazer com que todos pensem bem de nós o tempo todo. Quem se importa com o que as pessoas pensam, desde que você se torne tudo o que Deus quer que você seja? Abraão largou tudo com que estava familiarizado e foi embora. Abraão deixa a casa de seu pai e tudo com que está familiarizado e vá para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Então, com essa pequena quantidade de informação, ele deveria ir embora? Por que Deus teve que afastá-lo das pessoas com quem vivia? Porque eram adoradores de ídolos. E talvez você possa sentir que Deus está te afastando de algumas coisas, sabe? E você não está querendo ir embora, porque talvez você esteja pensando: bem, isso pode me deixar sem nada. E eu realmente não sei o que vou fazer depois disso. Você dá o primeiro passo, então Deus lhe dará o segundo. Vamos, estou falando com alguém aqui? Será que estou falando com alguém? Cara, vou te dizer, quando Deus me chamou para sair, ele disse: pegue seu ministério, vá para o norte, sul, leste e oeste. Isso foi depois de 10 anos. Fiz estudos bíblicos, 5 anos, trabalhei na igreja por 5 anos também. E pegue seu ministério, vá para o norte, sul, leste e oeste. Bem, sabe, ninguém me conhecia no norte, sul, leste e oeste. Ninguém se importava. Eu estava numa estação de rádio na cidade em que eu morava e ponto. Final. Eu nunca tive convite para pregar fora da cidade. Eu tinha um bom emprego na minha igreja. E Deus estava me pedindo para desistir do meu bom emprego, onde eu não tinha que crer em Deus pelo meu salário como outras pessoas tinham, e ir para o norte, sul, leste e oeste. Eu o desobedeci por um longo tempo, e posso dizer que parecia que eu estava na barriga do peixe como Jonas, porque eu era realmente muito infeliz. Amém? Então, finalmente, eu me demiti, saí do meu emprego, com uma calculadora, uma mesa amassada e sem salário. Eu comecei um estudo bíblico mensal no norte de St. Louis, leste de St. Louis, sul e oeste de St. Louis. E eu fui para o norte, sul, leste e oeste. E é tão incrível você sair com a fé de uma criança, sabe?
Eu estava com tanto medo, na maior parte do tempo eu tinha tanto medo que mal conseguia suportar, mas eu continuei seguindo em frente. Sabe, não temas não significa nunca sentir medo, significa continuar avançando ainda que você sinta medo. E é isso que é coragem. Coragem não é estar livre do sentimento de medo, é enfrentar o medo e seguir em frente, porque Deus está com você. Deus está com você. Não posso nem imaginar como Abraão fez o que ele fez. E então assim ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou aquele com quem Deus fez a aliança. Uau! Veja como Deus trabalhou através dele. E nós ainda estamos vivendo sob as bênçãos de Abraão por causa da nossa fé em Cristo. E quero te dizer que você não tem nem ideia, não há ninguém aqui hoje, neste lugar, que tenha alguma ideia do que Deus pode fazer através de você, se você apenas se entregar totalmente a Ele e parar de ser tão seguro. Agora, eu não estou te pedindo para fazer coisas loucas, não estou pedindo que faça coisas imprudentes, mas peço que vocês comecem a seguir a liderança do Espírito Santo. Sabe, eu tenho muito interesse sobre quando Jesus chamou os discípulos. Jesus disse, segue-me. Imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. E eu penso, como se faz isso? Bem, sabe, eles não pedindo todos os benefícios do trabalhador. Eu vou ter aposentadoria, quais são as minhas horas de trabalho, em que tipo de hotéis nós vamos hospedar, que tipo de comida eu vou comer. Jesus, nós queremos ter certeza de que ficaremos confortáveis. Nós queremos ter certeza de que todas as coisas vão ser resolvidas e Jesus está dizendo, segue-me. Segue-me, Ele cuidará do seu pacote de benefícios. Você me ouviu? Siga a Jesus, então Ele vai cuidar do seu pacote de benefícios. Não digo que não haverá sacrifícios, porque te garanto que haverá testes. E Deus vai garantir que você não siga Ele apenas pelos benefícios, mas que você o está seguindo porque você o ama. Vamos lá, eu estou dizendo que vai haver testes. Mas também vai haver benefícios na hora certa. Deus me chamou e eu me afastei da vida como eu a conhecia. Agora, nem tudo que Deus nos pede para fazer é tão radical quanto o que Ele pede para alguns, sabe? Mas eu acho que aprendi tantas lições nos últimos 40 anos. Mas Deus, minha vida tem sido tão empolgante. Oh, Deus, tem sido tão difícil. Mas, cara, tem sido tão empolgante. Mas, cara, tem sido horrível. Oh, mas eu nunca fiquei entediada. Vamos, alguém está me ouvindo aqui? Você não vai ter um sem ter o outro. Como eu disse, não estou pedindo para você fazer coisas tolas, mas eu tive que deixar meus amigos, porque quando eu comecei a pregar, as mulheres não faziam isso. E perdi meus amigos. Pediram para eu sair da minha igreja. Foi difícil para os meus filhos. Mas senti Deus colocando no meu coração para começar o estudo bíblico, e eu não sabia nada sobre ensinar a Bíblia. Quando olho para trás agora, penso, eu era burra? Será que eu passei por uma lobotomia ou algo assim? O que eu fiz com o meu cérebro? Mas veja, é isso que a fé faz. A fé às vezes faz coisas que não fazem nenhum sentido na sua cabeça, mas você sabe bem aqui dentro que aquela é a coisa certa a se fazer. Temos que começar a seguir o nosso coração e parar de ouvir a nossa cabeça. Só a cabeça tentará te fazer duvidar de tudo que Deus quer que você faça. E alguns de vocês já começaram a duvidar, mas sabe, nunca é tarde demais. Nunca é tarde. Durante 5 anos ensinei um estudo bíblico com apenas 25 pessoas. 5 anos. Trabalhei numa igreja por 5 anos também e eu sempre gosto
de dizer às pessoas: você não está apto para estar em posição de autoridade até que saiba como estar debaixo de autoridade. É só a verdade. Eu quero compartilhar com você uma mensagem esta noite que tem sido algo que vem sendo muito importante para mim, realmente tem me ajudado em minha vida e espero que te ajude. Ela tem um título engraçado, chama-se Não Me Perturbe. E você pode estar pensando, o que será isso? Bem sabe, acho que a grande maioria das pessoas no mundo de hoje, a atitude delas é esta. Eu estou ocupado, estou indo a algum lugar, eu tenho um plano, eu tenho minhas coisas, eu já resolvi o meu dia. Então, se você tem um problema, não me incomode com ele. Mas sabe, Jesus não era assim. Agora, nós ficamos em muitos hotéis e nos hotéis, eles sempre nos dão uma dessas para colocar em nossa porta. Mas hoje as pessoas estão usando em seus corpos. Agora eu vou usar isso por aí um pouco só para você pegar a visão. Nós temos uma grande oportunidade na nossa frente hoje em dia. Mas vamos ter que ser mais como Jesus e muito menos como um cristão carnal e egoísta e tão egocêntrico que apenas vai à igreja e acha que somente isso basta. Só ir à igreja não faz você ser um cristão.
Eu poderia sentar na minha garagem a noite toda, isso não me faria ser um carro. Jesus disse: eu quero que vocês deem frutos. Então eu gostaria de pedir a você hoje à noite para pensar um pouco na próxima semana sobre o tipo de fruto que está produzindo em sua vida. Você está vindo aqui, está sendo alimentado e ama isso? Você ama que outra pessoa faça todo o trabalho, você estuda todas as mensagens e se alimenta de todas as coisas boas? Mas o que você está fazendo com isso? Espero que muito, e eu não estou acusando ninguém aqui. Espero que cada mensagem que você ouve aqui, que você ouça e tente fazer alguma coisa com ela. Agora, nós vamos usar a parábola do bom samaritano e eu quero que você a ouça como se nunca tivesse ouvido antes. Havia um fariseu e ele disse a Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele disse: amarás ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o seu entendimento e toda a sua força. E você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu declaro estas escrituras em voz alta todas as manhãs, porque foi isso que Deus nos chamou para fazer. Amar a Ele e amar as pessoas. Amém? Jogamos essa palavra no ar, amamos sorvetes, amamos a Deus e às vezes não sabemos diferenciar entre as coisas, mas temos que aprender a amar do jeito que Deus quer que nós amemos. E eu vou te dizer algo aqui, porque gosto de falar isso em algum momento, em todas as mensagens que prego. Se você quer amar as pessoas, tem que estar pronto para ser muito generoso com o perdão. Pergunto: quantas pessoas estão aqui hoje que estão bravas com alguém? Ninguém, ok, isso é bom. Ou ofendido. Os cristãos dão ao diabo mais terreno em suas vidas pela falta de perdão do que através de qualquer outra coisa. Eu vou repetir. Os cristãos dão ao diabo mais terreno em suas vidas através da falta de perdão do que através de qualquer outra coisa. E lembre-se da oração do Senhor Jesus: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que têm nos ofendido. Realmente queremos que Ele nos perdoe, como nós perdoamos aos outros? Temos que ser rápidos para perdoar, difíceis de se ofender, não tão sensíveis. Então ele disse: Senhor, tenho feito isso desde a minha juventude, mas para se justificar ele diz: quem é o meu próximo? Bem, essa é uma boa pergunta a se fazer. Quem é o meu próximo? Então, é a pessoa que mora ao meu lado? Em resposta, Jesus disse: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por ladrões. Agora, quero que você use a sua imaginação. Quero que tente visualizar essa história e não apenas ouvi-la. Este homem estava andando pela rua e de repente ele foi atacado por ladrões. Eles arrancaram todas as suas roupas, bateram nele e foram embora, deixando-o meio morto. Então, levaram suas roupas, bateram nele. Ele estava ensanguentado. Ele deve ter levado uma surra muito forte, porque diz aqui que ele estava meio morto. E um sacerdote estava indo pelo mesmo caminho. E quando viu o homem, ele passou para o outro lado da rua. Você já andou pelo corredor da sua igreja e viu alguém que você sabia que se ele te parasse, você entraria em uma longa história que você não queria ouvir? E você passou para o outro lado do corredor? Vamos lá, pessoal. Às vezes nós evitamos aquelas pessoas que são carentes, porque não queremos que elas grudem em nós. Não queremos ser perturbados. Estamos aqui para vir à igreja.
E porque nós somos espirituais. Ou vocês entendem ou ficaremos aqui a noite toda. Um sacerdote, sabe? Eu acho que ele poderia estar indo à igreja. E é por isso que ele estava com tanta pressa. Então ele não teve tempo de lidar com aquele homem que estava ensanguentado e espancado. E meio morto. E ele pensou, outra pessoa pode cuidar disso. E ele atravessou a rua e passou direto. Mas então um levita chegou e, quando ele viu o homem, ele também passou para o outro lado da rua. E os levitas faziam parte do sacerdócio judaico. Eles faziam todo tipo de serviços. E então, este também era um homem religioso. Tenho certeza de que ele ia à sinagoga e seguia todas as regras e regulamentos, mas sabe, Jesus cutucava os fariseus porque ele disse: vocês seguem todas as regras e regulamentos, mas não levantam um dedo para ajudar ninguém. Vou te dar um dever de casa quando sairmos daqui hoje. Então havia um samaritano e os judeus, eles realmente odiavam os samaritanos. Sabe, isso é bem interessante para mim, porque muitas vezes as pessoas religiosas, elas odeiam as pessoas que estão fazendo algo para fazer a diferença no mundo. Eu recebi mais julgamento e críticas de pessoas que não estavam fazendo nada. Certo? Pessoas religiosas nem sempre são gentis e nós devemos ser gentis, sabe? Na verdade, eles odiavam tanto os samaritanos que eles nem sequer passavam por Samaria. Não queriam nada com eles. Bem, os samaritanos acreditavam que o judaísmo e a Torá judaica haviam sido corrompidos ao longo do tempo. Então eles não seguiam mais os 10 mandamentos ou todas as regras e regulamentos. Mas eu me pergunto, se tivéssemos só 2 escolhas, se ele desse só 2 escolhas, ter alguém que siga todas as regras e regulamentos, mas nunca levanta um dedo para ajudar ninguém? Ou alguém que talvez não siga todas as regras e regulamentos, mas ela realmente ajuda muitas pessoas. Eu me pergunto, qual delas Deus escolheria? Não estou dizendo que ele aceitaria um ímpio em vez de um crente, mas então, Jesus disse: se você me ama, você vai me obedecer. Quantos de vocês diriam que Jesus é o seu Senhor? Ok, bem, então, deixe-me dizer-lhe 2 palavras que você não pode dizer, porque elas não combinam e elas são não Senhor. Você pode dizer sim, Senhor, mas não pode dizer não, Senhor. Porque se você disser não, então ele não é o seu Senhor. Porque se ele é o nosso Senhor, então a única coisa que podemos dizer é sim, Senhor. Vamos dizer sim, Senhor. Em todos os milagres que o Senhor Jesus fez, ele foi interrompido para fazê-los. Ele estava a caminho de algum lugar. Ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava ocupado. Eu tenho todas as referências, não tenho tempo para ler todas elas, mas eu vou voltar e trazer apenas alguns dos pequenos cenários do que estava acontecendo. E você pegue isso rápido. Jesus desceu do monte, e então uma grande multidão o seguia. Um homem com lepra veio e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes me limpar. Então ele parou o que ele estava fazendo e curou o leproso. Então, quando ele entrou em Cafarnaum, um centurião veio até ele pedindo ajuda. Então ele parou e o ajudou. Quando Jesus foi à casa de Pedro, a sogra dele estava doente com febre. Então ele parou e a curou. Quando a noite chegou, havia muitos que estavam possuídos por demônios e ele parou e
expulsou os demônios. Houve uma tempestade que surgiu quando ele estava no barco com os discípulos e ele se levantou do cochilo e parou a tempestade. Ele curava pessoas aleijadas, pessoas paralíticas, pessoas possuídas por demônios. Ressuscitou a filha de um homem que tinha morrido. E em nenhum desses eventos você não consegue encontrar nada que diga que Jesus estava sentado por aí procurando algo para fazer. Ele estava indo para algum lugar. Ele estava fazendo algo, ele não passou para o outro lado da rua, sabe? Ele parou, todos digam, ele parou. De novo, ele parou. E ele os ajudou e depois voltou para o que estava fazendo. Sabe, falamos sobre os passos de Jesus. Houve um grande movimento há muito tempo sobre seguir os passos de Jesus. Mas talvez devêssemos estudar as paradas de Jesus. Talvez devêssemos olhar mais para as coisas que ele parou para fazer. Porque essas realmente são as coisas que ele quer que nós façamos. Jesus, ele era interrompível. E precisamos ser assim também. Sabe, eu me lembro de ir a um consultório médico com meu filho que tinha quebrado o braço. Ele ia tirar o gesso e eu estava esperando na recepção e havia um senhor idoso lá que tinha caído no gelo e quebrado a perna e ele queria me contar tudo sobre aquilo. Quero dizer, tudo a respeito. Na verdade, ele estava disposto a me dizer 2, 3 ou 4 vezes tudo a respeito. Bem, eu estava com a minha Bíblia. E na verdade eu orei para que Deus fizesse eu me calar a boca. Para que assim eu pudesse ler a minha Bíblia. Vamos lá. Porque eu não queria me misturar com ele. Eu tinha o meu plano. E eu estava com a minha placa de não perturbe. E de repente o Senhor falou no meu coração dizendo, se fosse o Billy Graham, você ouviria, Joyce? Eu pensei, sim. Então ele disse, por quê? Bem, porque talvez achasse que ele poderia fazer algo por mim, pelo menos eu teria uma boa história para contar. Eu fui ao consultório hoje, o Billy Graham estava lá e nós conversamos por 15 minutos, sabe, gente? Veja, temos que ir além de fazer as coisas para as pessoas só para elas nos dar algo em troca. Você tem alguma ideia? Tento imaginar isso, mas não consigo. Você tem alguma ideia do que aconteceria se cada pessoa no planeta que se autodenomina cristã saísse lá fora no mundo e ajudasse apenas uma pessoa? Digamos que fosse por uma semana. O que aconteceria? Isto seria fenomenal. Nós somos embaixadores de Cristo.
E a Bíblia Amplificada diz que somos seus representantes pessoais. E ouça isso, e que ele está fazendo seu apelo ao mundo através de você. Cara, isso é incrível. Mas eu já andei um bocado nesses 45 anos, sabe? Isso é bom, ainda tenho um longo caminho a percorrer, mas já andei um bocado nesses 45 anos. E então, isso deve ter acontecido uns 45 anos atrás. Eu estava em Utah e parei no Starbucks e perguntei se a garota poderia fazer um café coado para mim. Sou meio chata com café, tem que ser a minha maneira, ou então eu não quero. E então, eu não gosto de muito forte, não gosto de muito fraco. Ela disse, nós temos uma nova prensa de café, deixe-me fazer uma xícara de café. E eu disse, não, cafés prensados são sempre muito fortes para mim, eu só quero um coado. Bem, só para comentar, essa garota tinha, sabe, em todos os lugares que você puder imaginar, uma tatuagem ou algo mental pendurado nela. E o cabelo dela tinha 4 cores diferentes. Então, ela não teria sido... Ela e eu não teríamos, sabe? Entende? Só estou tentando... tentando não dizer nada de ruim sobre ela, mas ela não teria sido uma pessoa com quem eu andaria. Ela poderia ter sido uma das que eu teria atravessado para o outro lado da rua. Nós não somos bons em lidar com pessoas que não são como nós. Cara, alguém jogou um relógio para cima, eu consegui ver, nossa. Eu tenho olhos velhos. Meu marido e eu somos tão engraçados em casa. Tudo aquilo que ele me diz, eu digo, e tudo que ele me diz, ou tudo que eu digo a ele, ele diz, e então ele diz, 2 vezes, e então, é realmente como se fosse uma comédia. Então, a garota me disse, se você não gostar desse, então eu farei para você qualquer coisa que você quiser. E então ela ficou lá falando e ela disse, eu amo essa máquina. Ela disse, eu estou tentando economizar dinheiro para comprar uma para mim. Bem, esta prensa de café custava $150 e eu tomei o meu café e com certeza estava muito bom. E então eu decidi que ia comprar uma das prensas e eu saí da loja e dei alguns passos e então eu ouvi o Senhor falar ao meu coração, compre uma para ela. Mas sabe, no mundo de hoje, às vezes, você precisa ser muito cuidadoso, sabe? Para apenas chegar em alguém e dizer, eu gostaria de te comprar um presente. E eu não conhecia a moça. Quem quer se sentir bobo? Então, você não pode dizer, não, Senhor. Porque isso não combina. Amém? Isso não funciona. E eu sinto por vocês, porque depois daqui vocês vão ter que viver uma vida diferente. Então, sempre dizemos, estamos dispostos a ser tolos por Cristo, mas estamos mesmo? Você não pode se importar com o que as pessoas pensam. Especialmente se você quer ajudar os estrangeiros. Não sei se sabe disso ou não, mas tem algumas coisas realmente muito fortes na Bíblia sobre como tratar os estrangeiros. Então, eu voltei, ela estava atendendo alguém, então eu esperei, eu disse, posso falar com você? Então, ela veio e eu disse, eu quero comprar para você uma dessas prensas. Oh, não, isso é sempre o que eles dizem. Não, eu disse, sim. Eu sinto que Deus colocou no meu coração para te dar uma dessas prensas. Bem, ela começou a chorar. E ela estava fazendo uma cena, e todo mundo sempre faz uma cena. Eu não queria que ninguém fizesse uma cena, eu só queria comprar a prensa de café e voltar para minhas compras. Então, Deus, ele é tão incrível. Eu comprei a prensa de café para ela e então
Talvez uma hora depois, eu estava em um outro andar diferente, em uma loja diferente, e eu estava no banheiro. E eu estava saindo do banheiro e ela estava entrando. E ela olhou para mim e ela disse: você pode me dizer por que você é a pessoa mais gentil do mundo? Agora, obviamente, não sou a pessoa mais gentil do mundo, mas aparentemente fui eu quem mostrou gentileza a ela. Acho que nós não percebemos o quão famintas as pessoas estão no mundo de apenas um pouco de gentileza. Só um pouquinho, sabe? E isso não te custa muito, você só tem que ser como samaritano, tem que estar disposto a parar. E então, eu disse: bem, eu sou cristã e Deus me abençoou tanto, sabe? E eu só quis te abençoar. E ela disse: bem, isso realmente diz muito para mim, porque ela disse: eu tenho estado um pouco brava com o cara lá de cima. Eu disse: porque ela disse, a minha mãe morreu de câncer há vários anos e desde então eu não tenho estado bem com Deus e agora eu sabe. Não sei o que aconteceu com a vida dela depois disso, mas talvez eu a veja no céu. E pode não ser por causa da prensa de café, eu posso ter sido apenas um pedacinho do que Deus estava tentando fazer na vida dela. Mas a Bíblia nos diz para fazer coisas para as pessoas que não podem fazer nada por nós, sabe? Temos que ter muito cuidado com as nossas motivações e ter certeza de que não estamos só fazendo coisas para as pessoas com uma expectativa de que elas façam algo em troca para nós, sabe? É por isso que a Bíblia diz: tudo que você fizer, faça em segredo. Não significa que sempre podemos fazer isso, mas temos que examinar nossos corações e garantir que quando fazemos as coisas para as pessoas, não estamos apenas tentando comprar algo secretamente. Eu vou desafiá-lo a orar todas as manhãs. Deus, você pode colocar alguém no meu caminho hoje a quem eu possa ajudar? Quantos estariam dispostos a fazer isso? Ok, você levantou a sua mão bem alto e Deus viu isso. Amém? E você não pode ser exigente e chato. Lembre-se que não há nada de não, senhor, isso não funciona. Você não pode ser seletivo sobre o que Deus lhe pede para fazer. Ok, vou orar por você se falou sério sobre o que eu disse. Lembre-se, você levantou a mão? E você disse: vou pedir a Deus todas as manhãs para colocar alguém no meu caminho que eu possa ajudar. Pai, eu oro por todos aqui esta noite, para que haja uma mudança de coração, que alguns olhos sejam abertos. Acho que talvez o fato das pessoas não fazerem isso é o que está abrindo a porta para alguns dos problemas que elas têm agora. Ajuda-nos, Senhor, a entender que não podemos mais simplesmente abandonar as pessoas feridas e não fazer nada. Nós podemos orar, podemos ajudar, nós podemos abraçar, podemos sorrir, nós podemos encorajar.
Talvez até pagar uma conta. Talvez comprar algo que elas querem, que nunca poderiam pagar por isso. Cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướp hết những lời nhớ. Em không quên anh sao đôi mắt em sầu, vì giờ anh đã quên rồi. Em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi. Còn gì nữa đâu, quên rồi. Em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Em mang cho anh bao nhiêu tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em. Nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió ấy qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em.
qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng cần giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, em đi theo ai của băng bang. Ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, rồi trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô, mưa rơi xuống làm
come when I stand there. Wanna be like all these people